Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Para você que chegou aqui e não me conhece, meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é como se tornar uma costureira de sucesso, mesmo sem tempo, tá? Estou vendo muitas pérolas aqui nos comentários, aqui no Instagram também. Eu abro essa live aqui no Instagram, chamando vocês para virem aqui para o YouTube, tá? Estou esperando vocês aqui, que aqui vocês vão poder ver melhor, participar melhor, viu? Já muitos comentários aqui de boa tarde. Sejam muito bem-vindas todas vocês aqui, tá bom? Já deixa seu like, deixa sua curtida, que isso nos ajuda a crescer e ajuda com que o canal do YouTube entregue essa live aí para mais pessoas, viu? Então vamos falar sobre esse tema de hoje, que é como se tornar uma costureira de sucesso, mesmo sem tempo, né? O que é uma costureira sem tempo? Eu imagino, eu escuto isso muito de vocês. Thalita, eu não tenho tempo para nada. E normalmente esse tempo é o serviço de casa que consome, né? Nós, porque eu sei que eu falo para mulheres costureiras e o que a célebre frase que nós usamos muito é essa: serviço de casa nunca acaba, não é? E aí, na maioria dos casos, vocês trabalham assim como eu, em casa. Tenho o ateliê em um dos cômodos da casa. Quando o negócio cresce, melhora, igual foi o meu caso aqui, você faz aquele puxadinho ali na frente da sua casa, coloca, às vezes, uma vitrine, não é? Uma plaquinha, e fica aquela mistura ali de costura, com menino, com casa, e você se vê sempre exausta, esgotada e sem tempo. As pessoas confundem isso muito com procrastinação, né? Ah, é porque a costureira é enrolada, não é? Vocês já escutaram isso? Toda costureira é enrolada? Eu já escutei isso muito aqui. Aí fala assim, toda costureira é enrolada. E aí, gente, isso é confusão, porque na verdade, deixa eu colocar o microfone aqui, eu acabei esquecendo. Só um minuto. Só um minutinho, que eu já coloco aqui. Enquanto isso, deixa eu escutar vocês aqui. Me falem aí, como é que é o trabalho de vocês? É em casa mesmo que vocês trabalham? A Isaura fazendo um mexendo do ateliê. Quem não conhece o ateliê Isaura Rodrigues, gente, segue lá, @ateliê Rodrigues Isaura, viu? E você está de parabéns, Isaura. Eu tenho acompanhado você aí no Instagram, muito ativa, e é isso mesmo. Tem que divulgar, tem que mostrar o seu trabalho. Isaura é uma das minhas pérolas aí da costura. Semana passada teve aqui, não, semana passada, né? Hoje é o primeiro dia de semana, teve aqui também falando um pouco, contando um pouco aí da sua história. Então, voltando aqui, as pessoas confundem e acham que não é que é falta de tempo, não, é que costureira é enrolada. Mas eu entendo perfeitamente a sua posição, porque eu também sou costureira, eu também sou mãe, eu sou esposa, né? Tenho minha casa para poder cuidar. E me considero, e assim eu quero que todas vocês se considerem empresária da costura, porque eu trato o meu ateliê de costura, o meu negócio de costura como uma empresa. E é assim que nós temos que nos posicionar se quisermos ter sucesso na costura. E olha, uma das maiores vantagens disso é que você alcança a sua independência. Você pode viver daquilo que é sua paixão, daquilo que você gosta, que é a costura. Então, para isso, é necessário que nós possamos nos organizar. Para sermos uma costureira de sucesso, nós precisamos priorizar um tempo para a gente poder aprender. Tem uma célebre frase, né, de Abraham Lincoln, que ele disse que se ele tivesse 6 horas para poder desempenhar qualquer tarefa que fosse, ele passaria 4 horas dessas 6 amolando o seu machado. Ou seja, ele passaria muito tempo
quase a totalidade desse tempo ali se preparando para poder desempenhar determinada tarefa. E o problema é que muitas de nós não fazemos isso, não nos preparamos. Nós nascemos costureiras, não é? Aprendemos com nossos pais, como eu aprendi com meu pai, com os nossos familiares, né? E a gente se vê de paraquedas aí nessa profissão e acha que o mundo é só isso e não nos preparamos. E essa falta de preparo para que nós possamos nos destacar e ter sucesso na costura, isso faz com que nós percamos muito tempo, às vezes desmanchando peça que está pronta, perdendo tempo, às vezes procurando um molde na internet que a gente precisa para poder fazer aquela roupa que a gente não sabe como fazer. E isso eu não falo para costureiras que estão iniciando na costura. Eu falo porque eu conheço e recebo muitas alunas com 10, 20, 30 anos na costura e que, infelizmente, não pensaram nisso, não pensaram que existe um método, que existe uma forma de se aprender, justamente porque são essas que dizem: eu não tenho tempo. Eu nunca tenho tempo. E, na verdade, gente, tempo todo mundo tem o mesmo. Existe até um mito de que as pessoas falam assim: ah, se eu acordar mais cedo, eu vou conseguir fazer mais coisas durante o dia. E, na verdade, não necessariamente. Porque você tem a ideia de que você vai ter mais horas aí no seu dia, e aí, que se você acordar mais cedo, acordar de madrugada, aí você vai conseguir fazer muitas coisas aí no seu dia. E, na verdade, não adianta você fazer todo esse esforço de acordar de madrugada para poder ter tempo aí para se dedicar à costura, para poder aperfeiçoar, para poder aprimorar os seus conhecimentos, se você não se organizar, se você não priorizar. E olha, como eu disse para vocês, né? A questão aí do serviço de casa, que eu sei que é o que consome a maioria de nós, coloquem aí nos comentários se vocês concordam com isso aqui que eu estou falando, porque quando eu falo, normalmente é porque eu escuto isso de vocês, né? O serviço de casa é o que muitas vezes não deixa a maioria de vocês trabalharem como se deve. Eu escuto de muitas de vocês: Thalita, eu quero fazer seu curso, eu quero entrar nessa turma, mas deixa para a próxima, porque eu estou sem tempo, né? E a gente... você não acha que tem pouco espaço para as costuras? Eu não entendi, a Rosângela colocou aqui. E a gente acaba sempre deixando para depois algo que é extremamente necessário e importante para as nossas vidas. E aí, esse tempo que a gente busca, que a gente procura, nunca chega. Porque nós mesmos sabemos disso, que serviço de casa nunca acaba. Então, eu quero falar com você aí, primeira coisa que você deve fazer: faz um panorama geral aí do seu dia. E existem tarefas que são prioridades e existem tarefas que são secundárias. O que são aquelas tarefas secundárias? São aquelas tarefas que podem ser deixadas para depois. E o que acontece é que essas tarefas que podem ficar para depois, elas ocupam o primeiro lugar no nosso tempo. Elas ocupam as primeiras horas do nosso dia. E aí nós vamos encaixando as tarefas importantes. E quais são as tarefas importantes? As tarefas que estão ligadas à nossa profissão de costureira, que é fazer aquela encomenda daquele cliente que já está passando de hora e que ele já ligou, já te cobrou e você está enrolando. Não é que está enrolando, mas você está fazendo outras coisas que não são tão importantes assim e deixando aquilo ali para depois, para depois, para depois. Você tirar um tempo para você se dedicar ao aperfeiçoamento da sua profissão, ou que seja a modelagem, ou que seja as vendas. Dedicar um tempo para você estudar, para poder subir um degrau a mais aí na profissão que você precisa, para se tornar uma costureira de sucesso. Só que aí nós fazemos o contrário, a gente fica no serviço da casa, limpando, passando,
cozinhando, arrumando, e o tempo que sobra a gente vai encaixando o nosso trabalho de costureira no meio disso tudo. E, na verdade, tem que ser o contrário. Nós precisamos trabalhar com o nosso dom, com o nosso talento, com aquilo que traz ganho, lucro, que coloca dinheiro no nosso bolso. E as tarefas domésticas nós vamos encaixando e fazendo a hora que dá para fazer. E outra coisa importante é você determinar horas para essas tarefas, não é? Porque senão a gente fica o dia todo. Você começa naquela pilha de vasilhas ali, aí na sua frente tem uma janela, aí você vai lá, tá lavando a vasilha, você olha para a janela e pensa: nossa, que vidro que tá sujo, vou lavar essa janela. Aí você vai lá e lava a janela, deixa brilhando, a água que caiu no chão, você olha: nossa, eu preciso lavar esse chão. Aí você vai lá, esfrega o chão, vê os rejuntos, né? Daquela cerâmica e pensa: eu vou esfregar um por um aqui para poder ficar limpinho, porque tá muito sujo, muito encardido. E foi lá, limpou, lavou, secou, deixou brilhando. Aí você vai guardar aquelas vasilhas no armário, e quando você abre o armário, você olha: nossa, tá tudo bagunçado, deixa eu organizar esse armário. Aí você vai lá, pega as vasilhas, organiza o armário. E com isso, foi-se uma manhã inteira, talvez um dia inteiro, e o seu trabalho prioritário, que é o seu negócio de costura, o seu ateliê, suas encomendas, o curso que você está há tanto tempo querendo fazer para poder aprender a modelagem de roupas femininas, você não fez. Porque essas tarefas que poderiam ser feitas, eu não estou falando que não é para você fazer, porque eu sei o quanto que isso é importante para nós, estar com a casa limpinha, cheirosinha, organizada, não é? Mas eu estou falando que você precisa encaixar essas tarefas. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa, outro dia outra coisa, mas que sejam encaixadas nas tarefas que tratam o seu negócio de costura, as suas habilidades profissionais. Porque se você quer ter sucesso com a costura, você precisa se profissionalizar, se portar como uma empresária. E essas tarefas secundárias ficam para depois, até porque você ganhar, se você dedicar o seu tempo em aprender estratégias novas, habilidades novas aí no seu trabalho. Todo profissional que se preza, ele busca conhecimento. Se você se dedicar em aprender, daqui a pouco você vai ganhar bem para você poder pagar uma pessoa para poder fazer esse trabalho para você, que é totalmente delegável. Tá? A Damiana está falando aqui: Thalita, acho que o meu tempo é pouco, mas me admiro você, que tem muito tempo, não sei aproveitar o meu, não. Não, Damiana, eu acho que você está aproveitado bem o seu tempo. Damiana é uma das minhas alunas, ela esteve conosco essa semana passada, e ela, em pouco tempo também, que está, né, usufruindo aí do meu método, costureira de sucesso, ela já fez quase todas as suas modelagens básicas, tem sido uma aluna que tem se destacado por já ter desenvolvido várias habilidades aí na costura, e a Damiana, para quem não sabe, ela só fazia consertos de roupas. E em pouco mais aí de um mês que ela está no projeto Costureira de Sucesso, a Damiana já está fazendo peças de roupas modeladas por ela mesma. O seu faturamento, eu vou voltar aqui, o faturamento da Damiana, gente, quando entrou no projeto Costureira de Sucesso, em fevereiro, foi de R$80. E agora ela conta que em abril já pulou para mais de R$400. Então, assim, é um progresso, porque
ela decidiu tirar um tempo para poder aprimorar os seus conhecimentos e dedicar-se exclusivamente a essa profissão, que é digna, que é honrada e que dá dinheiro, sim. Essa ideia de que costureira não ganha dinheiro é justamente originada por causa dessa nossa falta aí de organização do nosso dia e do nosso tempo. Não é fácil, eu sei que não é, porque nós somos a todo momento é, bombardeadas, né? Com mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, não é? Cliente que chama a todo momento. Então, uma das coisas, primeira coisa, então, que eu comecei a falar com vocês, vocês precisam eliminar todas as distrações, eliminar, né? As tarefas desnecessárias, que muitas vezes não é necessário fazer aquilo naquele momento, mas a gente insiste em fazer. Nós precisamos aí nos organizar e separar as tarefas que são prioridades das tarefas que são secundárias e delegar um tempo para essas tarefas. Se eu delego um tempo, olha, eu vou costurar de tal hora até tal horário, então, nesse momento, eu estarei costurando. Que se dane, que se lasque, se não tiver copo para poder beber uma água, mas eu não posso, nesse momento, parar para essa demanda, porque ninguém vai morrer se aqueles copos ficarem sujos lá na pia. Quando eu terminar, eu vou resolver isso. Porque a gente cuida de tudo e de todos, mas não cuidamos da gente, do nosso trabalho, e a gente escuta dos que estão à nossa volta. Ah, você não ganha dinheiro com isso. E aí, muitas vezes, você se vê tentada a largar o seu trabalho, que você ama. Ah, vou trabalhar fora. E sabe o que, que acontece? Quando nós saímos da nossa casa, e aí nós temos um patrão que nos delega uma função, a gente cumpre com aquele horário ali e a nossa casa fica largada. Você já parou para pensar nisso? E por que quando você trabalha na sua casa, você tem que largar o seu serviço para poder cuidar da casa? Então, o que nós precisamos é sermos patroas de nós mesmas. É nos gerenciar, gerenciar o nosso tempo e outra coisa. Primeiro eliminar, depois delegar. Existem coisas que você pode delegar, que você pode deixar para outras pessoas fazerem para você. Mas o problema que acontece com a gente é que a gente pensa muitas vezes assim, ah, ninguém faz igual eu, né? Ah, não, eu não tenho paciência, eu prefiro ir lá e fazer do que mandar. Mas pensa que isso é um mal que muitas vezes você faz para aqueles que estão à sua volta, porque eles nunca vão aprender, eles nunca vão crescer, vão ser sempre dependentes de você. E a vida é assim. Se você faltar, todo mundo vai sofrer. Só que todo mundo vai se virar. Então, pense em você. Não estou te pedindo para ser uma egoísta. Eu sei que você não será. Mas eu estou te alertando. Porque para cuidar dos outros, primeiramente você tem que cuidar de você. E o dinheiro que você pode fazer com a costura, você pode abençoar todos que estão à sua volta. O sucesso no seu trabalho começa em você. Começa com as suas atitudes, começa com o seu posicionamento, mas não termina em você. O sucesso que você pode alcançar com a costura, ele transborda para todos que estão à sua volta. Todos que estão à sua volta vão poder usufruir do seu sucesso. Você podendo comprar o que seus filhos estão com vontade de comer, estão com vontade de vestir, ir a lugares que você tem vontade de passear, junto com sua família, comprar coisas para sua casa que você deseja. E isso vai abençoar todos à sua volta. Então, para isso, você precisa colocar o seu trabalho aí como prioridade. Suas tarefas aí do seu trabalho como prioridade. A Zilene falando aqui, tá ali.
Isso aí, Rosilene, né? Organização. Isso aí. A Maria Aparecida quer aprender a modelar para ela mesma. Verdade, Maria Aparecida, eu também tenho essa dificuldade. Por ser baixinha, né? E mais gordinha, normalmente as roupas que são de números maiores, elas são maiores na largura e também na altura. E aí serve na largura, mas aí fica uma altura desproporcional, e é por isso que é o legal do sob medida, o legal de se aprender a modelar, porque você consegue adaptar essas medidas aí ao corpo das suas clientes, quando na verdade elas não encontram em lojas facilmente para poder comprar, e é por isso que tem tanto valor. É necessário que você tenha valor, né? As roupas sob medida. Maria Cardoso. Ah, Maria Cardoso colocou o comentário aí. Mas não é? É isso aí. Então a gente tem que focar naquilo que traz dinheiro para o nosso bolso. E aí a gente vai encaixando as outras tarefas aí de acordo com o nosso tempo, o nosso horário. E se organizando, não é que você vai deixar sem fazer, é que você vai estar encaixando aí essas tarefas. E quantas de vocês chegam para mim, né, dentro da jornada e falam assim: Thalita, eu preciso muito aprender a modelar. Eu preciso fazer moldes. Está há anos aí na costura. E não consegue isso porque não consegue parar, nem que seja em meia hora no seu dia, para poder amolar o machado. Lembra da história do lenhador? Que eu sempre conto aqui para vocês? Existiam aí 2 candidatos para trabalhar numa empresa, cortando ali eucaliptos. Um senhor já, com idade mais avançada, e um jovem, todo cheio de vida e de vigor. Começaram, então, o teste naquele dia, e os dois foram cortando as árvores, cortando, cortando, e o jovem disparou na frente, cortando ali aquele tanto de pés de eucalipto. E o senhor, com toda a calma, cortava um pouco, dava uma parada, sentava, depois continuava. Daqui a pouco aquele jovem estava cansado, e o senhor continuou, parado, sentava. Quando deu o final do dia, o senhor tinha cortado mais eucaliptos do que o jovem. E o jovem não entendeu e foi perguntar. E disse: Meu senhor, mas várias vezes eu o vi sentado aí, descansando, enquanto eu trabalhei o dia todo sem parar, e o senhor conseguiu o maior resultado do que eu. O que foi que aconteceu? E o senhor respondeu para o jovem: Olha, meu querido, às vezes que você me viu sentado, eu não estava simplesmente descansando. Eu estava amolando o meu machado. E isso fez com que eu avançasse e conseguisse cortar mais árvores. E essa história, eu gosto muito de contar essa história, porque ela nos traz um grande ensinamento, que às vezes nós trabalhamos muito, nós nos esforçamos muito, mas por isso os resultados não vêm, porque nós não paramos para amolar o machado. O que quer dizer esse amolar o machado? Nós não paramos para poder estudar, para poder aprender. A gente colocou muitas vezes na cabeça: eu não tenho tempo, eu não aprendo, isso não é para mim, eu já passei da idade. E vocês viram aí depoimentos de alunas com 50, 54 anos, que achavam também que não aprenderiam. E em questão, gente, não vou falar de meses, não. Em menos de 2 meses, elas já estão fazendo suas modelagens e desfrutando dessa liberdade que é você poder olhar para uma roupa e conseguir fazer um molde daquela peça. Você poder finalizar uma peça sem necessariamente ter que depender de outra peça para você poder copiar. Isso, para quem é costureira e não sabe o valor do que eu estou falando. Porque um dia eu fui costureira que não sabia modelagem. E eu me via muitas vezes limitada, pensando: como que faz aquilo, gente? Como é que chega naquelas pences?
Como que faz aquele recorte princesa? Como que eu faço com o gancho da calça? Como que eu faço para poder graduar, para poder transformar esse molde que está pequeno num tamanho maior? Para onde que eu vou? Muitas vezes tentava, de minha cabeça, mas não dava certo. E quando eu aprendi, isso foi libertador, foi transformador. Então, quem sabe o que é isso é só quem sofre por não saber isso. E não tem jeito, nós precisamos parar um tempo para poder amolar o nosso machado. Se a gente ficar só nessa loucura de trabalha, 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 e não para poder aprender, aperfeiçoar as nossas técnicas, nós não crescemos. Não crescemos, a gente fica o tempo todo fechado nesse mundinho aí, achando que é só isso. E que o problema não é conosco. O problema é com a profissão de costureira, que realmente não dá dinheiro, não. A gente se conforma com isso. O problema é com esse mercado aí que está muito saturado. Aí. E não é assim. O problema está em nós. Existe um caminho, existe uma técnica para você aprender a modelagem de roupas femininas e se tornar uma costureira de sucesso, mas você precisa parar um tempo para poder trilhar este caminho. E uma das coisas também que nós precisamos é desenvolver nossas habilidades aí com o digital. Eu sei que isso é novo para todas nós, toda essa mudança que está acontecendo diariamente aí nas redes sociais, a gente muitas vezes não consegue aprender, mas o básico nós precisamos, porque uma das coisas a gente aprendeu a ficar lá no WhatsApp, muitas vezes nos grupos de família, não é? Perdendo um tempo, e aí quando nós estamos falando de tempo, né? Perdendo tempo ali, ó, vendo aquele monte de vídeo, aquele monte de fake news, eu falo, as mensagens, tudo mal aí, fake news. Fica um tempão lá, e aí você compartilha aquele monte de bobagem, e o seu trabalho, você precisa compartilhar, mostrar aquilo de bonito que você faz, porque às vezes você não faz. Ah, porque eu não tenho tempo. E os cores chegam a comer aí, eu sei. Mas não é tempo, é prioridade. E o Instagram, e o Facebook, que está lá cheio de foto do gato, do cachorro, das plantas e do seu trabalho. Cadê? Alguém, o povo está sabendo o que você está fazendo? Ah, não tem tempo para aprender a mexer com isso, Thalita. Mas se você quer se tornar uma costureira de sucesso, você precisa dedicar a maior parte do seu tempo nisso. Para que você possa ter resultados diferentes com o seu trabalho, você precisa fazer coisas diferentes do que você tem feito até hoje. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Muito bem, Jordina. Olha só, Jordina, eu nunca deixei meu ateliê por pia ou casa suja, Thalita, porque meu trabalho ninguém faz por mim. Então, os que estão à minha volta, todos têm condições de fazer as tarefas do dia. Muito bem. Isso. As peças lindas que você faz, ninguém faz por você. Aquilo que você precisa aprender, que é a modelagem, ninguém vai aprender por você, é você que tem que ir lá aprender. Então, isso você não pode deixar de fazer. Agora, as outras coisas, pode ficar para depois, outra pessoa pode fazer no seu lugar. Agora, gerenciar o seu ateliê, o seu negócio, isso aí depende de você e de ninguém mais. Então, é isso, você tem que colocar como meta, isso que você tem que colocar na sua mente. Que tem que estar em primeiro lugar se você quer ser uma costureira de sucesso. Ok? A Lisandra. Minha dificuldade, pego o tecido, mas quando penso em fazer a modelagem, eu desisto. Não é só a sua dificuldade, Lisandra, é a dificuldade de muitas costureiras que vêm até mim. Justamente por não dominarem a modelagem de roupas femininas. Aí vem tanta dúvida, vem tanto medo, que aí você fica com medo de cortar aquele tecido e cortar errado. Mas esse medo, ele só vai embora quando você alcança a segurança de desenvolver os seus moldes.
E para você alcançar isso, você precisa dar o primeiro passo. Eu falo que é transformador, é mágico. Dá o primeiro passo. Se você precisou sentar, senta. Não olha se tem banco, não. Vai lá e senta. O que eu quero dizer com isso? Se você precisa fazer algo, tomar uma decisão, aí, falar assim, eu vou aprender? Vai. Não olha se não tem tempo, não. Porque o tempo você vai fazer ele priorizando esse momento aí de aprendizado, tirando as coisas aí secundárias. E dê o primeiro passo. Porque se você ficar esperando, ter um tempo, ficar mais tranquilo, esse tempo não vai acontecer, não. Pode ter certeza disso. Isso a ciência já explica. Se você tem 2 horas para poder fazer determinada tarefa, você vai ocupar aquelas 2 horas. Mas a mesma tarefa, se alguém falar com você assim, você tem meia hora para você fazer isso aqui para mim. Você vai dar um jeito, você vai dar seus pulos para fazer isso em meia hora. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, porque é muitas vezes assim com o nosso cliente. Às vezes você tem um mês para poder fazer aquele vestido daquela cliente, não é? Aí você fica fazendo outras coisas. Faz aqui, faz uma coisa ali, faz outra coisa lá, fala assim, tem um mês ainda. Aí, quando chega na véspera do dia que aquela cliente vai buscar o vestido, você arruma tempo, não sei da onde, vai de madrugada, vai na hora do almoço e faz, e entrega, não é? Tinha 30 dias para fazer, você fez num dia só. Porque nós somos assim. Então, oportunidade vem na sua frente, você quer aprender a modelar, você quer sair dessa vida de ficar aí com medo de cortar. Eu falo que esse medo de cortar é igual enfermeiro com medo de sangue, não pode acontecer, profissional que se né, intitula como tal. Então, a costureira com medo de cortar, esse medo não pode existir em você. Esse medo é gerado pela insegurança de não saber modelar. Então, se você quer perder esse medo, a oportunidade veio à sua porta, não olha se não tem tempo, não. Faz o seu tempo. Porque esse momento que você vai ficar amolando o machado, ou seja, esse momento que você vai ficar se dedicando ao aprendizado, vai fazer você ganhar muito tempo lá na frente. Com certeza. Viu? Criar rotina é o certo, mas às vezes não dá. É criar rotina, né? Criar é um tempo necessário que você precisa. Dizem que se em 20 dias você fizer, né, a rotina, um hábito, repetidas vezes durante aqueles 20 dias, aquela rotina se torna um hábito na sua vida. E aí já não é tão doloroso assim quanto parece, né? Então, na verdade, a gente precisa, é um processo, essa rotina que a gente precisa criar para poder encaixar o nosso tempo, né? As coisas, infinitas coisas que temos para fazer, mas é preciso começar. Se a gente não começar a desenvolver essa rotina, as coisas nunca vão mudar, né? A Isaura é muito estudiosa, colocou aí nos comentários. Muito bem. Refazendo as forças, né, Isaura? E você que ainda não me segue nesse canal, faça isso para você receber todos os dias vídeos novos que eu coloco aqui no canal, tá? Estou também lá no Instagram, no TikTok, no Facebook e sempre estou avisando todas as novidades que acontecem aí dentro do projeto Costureira de Sucesso. Um beijão, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.